queridos, voltando aí com mais uma questão desse exame de ordem 2011.1. Para minha felicidade, esse exame de ordem aí traz elementos característicos também com a nossa segunda fase do direito tributário. Conforme já havia dito a vocês, nós temos aqui a nossa segunda fase pelo espaço jurídico, a única segunda fase presencial, e nessa segunda fase nós vamos analisar as peças que caem no exame da ordem. Falei para vocês em questões anteriores que nós temos 7, quais sejam ação declaratória, ação anulatória, mandado de segurança, exceção de pré-executividade, embargos à execução fiscal. Nós temos a ação repetitória e a ação de consignatória, a ação de consignação. Todas elas bem caracterizadas e bem determinadas, não tem nem como errar. O que essa questãozinha vai nos dizer seria justamente uma dessas peças que caem na segunda fase da OAB, qual seja a ação anulatória. Então seria o pedido do processo judicial tributário na primeira fase da OAB. O fundamento da nossa ação anulatória seria o artigo 38 da Lei 6.830 de 1980, a Lei das Execuções Fiscais. Só que esse artigo 38 falava que só seria possível discutir essa execução fiscal, a discussão judicial, só seria passível através de um embargo à execução ou então da ação anulatória. Esse entendimento já foi superado, né? Já que nós temos hoje o mandado de segurança, nós temos hoje a ação declaratória, mas ele também dizia que para se ingressar com a ação anulatória seria necessário a exigência de depósito prévio. Por outro lado, meus queridos, o depósito prévio acabava limitando o acesso das pessoas ao judiciário. E veja que a previsão do artigo 5º, inciso 35, vai dizer que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ora, exigir um depósito prévio estaria também ferindo não só o princípio do devido processo legal, mas também o do contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes. Então, claro que seria inconstitucional. Inconstitucional de tal modo que o STF sumulou com uma súmula super importante, a súmula vinculante número 28, que vai dizer que não é necessário, não seria requisito da ação anulatória, da discussão judicial, melhor dizendo, da dívida tributária, a exigência de depósito, dentre elas a anulatória. Mas vamos para a nossa questão. Então diz assim a questãozinha. José dos Anjos ajuizou ação anulatória de débito fiscal, após realizar depósito do montante integral do crédito que busca a anulação. Nesse sentido, é correto afirmar. Gente, primeiramente, lembro novamente a vocês, né? Nós teríamos a hipótese de incidência, fato gerador, que é hipótese de incidência, norma, a dispositivo previsto em lei, né? A norma legal, fato gerador, a exteriorização no mundo real, lançamento tributário. Depois nós teríamos o quê? Nós teríamos, por fim, a certidão de dívida ativa para o ingresso de uma execução fiscal. Eu sei que eu já dei para vocês uma linha do tempo maior do que essa, tá? Mas é só uma linha do tempo aqui bem resumida. Ora, a ação anulatória do débito fiscal visa justamente anular esse lançamento. Conforme foi dito, ele realizou o depósito do montante integral, mas não era necessário. Por quê? Porque apesar do artigo 38 da Lei 6.830 de 1980, ou seja, a Lei das Execuções Fiscais exigir, apesar disso, a súmula vinculante número 28, disse que é inconstitucional a exigência desse depósito prévio como requisito de admissibilidade de uma ação judicial que pretende justamente discutir a exigibilidade do crédito tributário. Então não pode, é inconstitucional fazer essa exigência. Então, considerando isso, não é necessário realizar o depósito, não. Mas ele pode realizar o depósito? Pode. Ele realizando o depósito, ele estaria então suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Por quê? Conforme dito a vocês também em questões anteriores, nós temos as formas de extinção do crédito no 156 do CTN e nós temos a suspensão do crédito no artigo 151 do CTN. Ora, o inciso 2º do artigo 151 vai dizer o seguinte: suspende a exigibilidade do crédito, inciso 1, moratória, inciso 2, depósito do montante integral. Já que ele depositou o montante integral, meus queridos, claro que então estaria a exigibilidade do crédito suspensa enquanto se discute ainda a ação anulatória. Então, enquanto se discute a ação anulatória, o fisco não poderia ingressar com a execução fiscal. Não poderia lhe exigir. Mas também o fisco não pode ficar inerte, não. O fisco vai ter que realizar os atos administrativos próprios, como, por exemplo, efetivar o mero lançamento tributário.
como dar notificação, realizar uma infração. O que ele não pode é deixar chegar nesse estágio aqui, ó, da execução fiscal. Mas todos os procedimentos administrativos ele tem que fazer sob pena de ocorrer a decadência, aquilo que nós também já vimos nas nossas questões anteriores. Então, passado todos esses critérios, vamos lá para a alternativa A. O depósito prévio do montante integral é requisito de admissibilidade da ação judicial, da ação ajuizada por José dos Santos. Falei para vocês que não é hoje mais requisito de admissibilidade, não. Por que não é hoje mais requisito de admissibilidade? Porque a súmula vinculante número 28 diz que é inconstitucional essa exigência. B. O depósito do montante objeto de discussão judicial poderá ser levantado caso José dos Santos tenha seu pedido julgado procedente perante o juízo de primeiro grau. Ora, se isso fosse possível, era muito bom, né? Ele ia lá, depositava o valor, discutia judicialmente, quando ele via que perdeu no juiz de primeiro grau, eita, perdi, eu vou recolher agora o valor que eu depositei, e o fisco que se dane. Não, não, pode não. Depois que ele realiza o depósito, para que ele possa levantar, ele teria que vencer a ação anulatória e não perder. Se ele perde, esse valor vai ser o quê? Convertido em renda para o fisco, e vai estar lá dentre as possibilidades de extinção do artigo 156 do Código Tributário Nacional. E ainda disse mais, ó, juiz de primeiro grau, ele não fala nem se houve ainda o trânsito em julgado da ação. Então também estaria errada essa alternativa. Letra C. O depósito prévio do montante integral produz os efeitos de impedir a propositura da execução fiscal. Olha, o que eu havia dito. Bem como evita a fluência dos juros e a imposição de multa. Muito bem, gente, é essa a nossa alternativa correta, pois seria então esse depósito hipótese de suspensão prevista no CTN, no inciso 2º. É bom também ressaltar nessa oportunidade que a súmula número 112 do STJ exige que esse depósito, como forma de suspender a exigibilidade, venha a ser um depósito integral, ou seja, de todo o valor que tiver em discussão, e que esse depósito também venha a ser em dinheiro, tá bom? Para só então conseguir a suspensão dessa exigibilidade do crédito tributário, segundo determina o artigo 151 do Código Tributário Nacional. A alternativa D vai dizer assim, ó, caso o contribuinte saia vencido, caberá à Fazenda promover a execução fiscal para fins de receber o crédito que lhe é devido. Ora, se ele saiu vencido, a Fazenda, já tendo o valor relacionado à discussão depositado, ela não vai mais promover a execução, não. Ela vai logo se converter em renda e vai logo aproveitar os créditos, porque já havia valor depositado, segundo disse o enunciado da questão. Então, também não há o que se falar aí, não, tá bom? Chegando, então, ao final de mais uma questãozinha muito fácil, a nossa quarta questão aí desse exame de ordem 2011.1, questão moleza. Vamos, então, agora parar por aqui e começaremos a nossa próxima questão, que vai ser a última questão do exame 2011.1. Aguardo vocês. Persistam, doutores e doutoras. Vamos juntos alcançar a nossa aprovação nesse querido, amado e às vezes odiado exame da OAB. Aguardo vocês.